E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Martins dos Santos, eu sou bolsista do PIBID e você está aqui em mais uma aula comigo, na disciplina de Fundamentos de Química Experimental. A aula de hoje, pessoal, é a respeito de métodos de separação de misturas heterogêneas. Vamos ver um pouco melhor a respeito disso, mas claro, tudo isso depois da vinheta. Gente, antes de falar para vocês propriamente dito o que é, os métodos de separação, eu vou mostrar aqui para vocês dois conceitos interessantes da gente saber, que é misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Para entender o que são isso daí, a gente tem que saber o que é uma fase, entendeu? A fase vai ser justamente uma região, que a gente observa, quando a gente, por exemplo, observa uma substância, ou uma mistura. É uma região ali que a gente percebe que há uma uniformidade, entendeu? A diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea é que quando a gente olhar para a mistura homogênea, a gente vai perceber apenas uma única fase, ou seja, a gente vai perceber um todo igual quando a gente olha, entendeu? Agora, quando é em mistura heterogênea, já no caso, duas ou mais fases, ou seja, você vai perceber que aquilo ali não é uma coisa só, entendeu? Eu vou ilustrar aqui melhor para vocês vão entender. Por exemplo, olha só, a gente tem água misturada com suco em pó. Água misturada com suco em pó, pessoal, é uma solução, É uma solução que é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente olhando aqui, a gente percebe, mesmo se a gente pegar um microscópio, a gente vai olhar e ver como se fosse uma coisa única, um conjunto uniformizado, beleza? Enquanto isso, gente, a gente observa aqui que na mistura heterogênea, nós temos, fases diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem a água misturada com areia, ou seja, uma fase sólida e outra líquida. Aqui a gente tem duas fases, óleo misturado com vinagre, Eles não são líquidos ali que não se misturam. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem também duas fases aqui, no caso a gente tem o gelo e a areia também, ok? Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, todos os cubos de gelo são só uma única fase, tá? A gente tem que pensar isso. Cada cubo de gelo não é uma fase única, não. Então, basicamente o que está acontecendo aqui é que quando a gente olha, por exemplo, para o do meio aqui, o vinagre e o óleo, a gente percebe que essa região ela é uniforme, ela é tudo igual. Só que a gente também tem essa outra região que é tudo igual e a gente percebe distintamente uma divisão entre ambas. Quando isso acontece, é uma mistura heterogênea, tá bom? Agora, uma coisa que é interessante ressaltar é que em uma mesma substância pode apresentar fases diferentes. Como assim? Nós temos, por exemplo, a água, o H2O. O H2O sólido e líquido, quando nós estamos no mesmo ambiente, a gente considera aquilo como duas fases, ok? Ou seja, é uma mistura heterogênea. Agora eu vou mostrar para vocês os métodos de separação de mistura heterogêneas, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre as homogêneas. Então, pessoal, vocês já pararam para pensar como é que as coisas chegam na tua casa? Como é que, por exemplo, você tem um sal de cozinha ali, um sal puro ali? Como é que você obtém isso? Não é? Como é que a gente faz isso? Agora, outras coisas, por exemplo, açúcar ou, não sei, trigo. Você obtém as coisas de uma maneira pura, de uma maneira bem separada. Acontece que na natureza as coisas estão bem mais misturadas do que a gente gostaria, talvez, para conseguir extrair as coisas que a gente gosta. Então, para isso, a gente precisa criar métodos de separação. E quando a gente trata de misturas heterogêneas, nós retiramos, fazemos essa separação por meio de processos mecânicos. E seguinte, pessoal, então
vamos por etapas, né? Vamos ver esses processos de separação, mas por etapas. Primeiro, quais são os métodos de separação quando nós temos dois sólidos, ok? São muitos meios de separação, tá bom? Então, pode se preparar. Seguinte, o primeiro processo aqui que eu mostrei para vocês é catação. Exatamente. Esse é muito simples. Todo mundo já deve ter feito. Todo mundo que cozinha alguma coisa, não sei, a mãe, a avó, né? Quando chega lá um feijão, né? Muitas vezes a pessoa tem que catar, não é? Exatamente. A catação é um processo de separação, tá? Ele pode ser utilizado tanto com a própria mão da pessoa ou quanto usando pinças, ok? Ventilação. Ventilação é um processo bem interessante também. É um processo de separação, pessoal, que a gente faz por meio do fluxo de vento, entendeu? Então, qual que é o raciocínio? Basicamente, a gente tem uma mistura, vem o fluxo de vento e ele retira uma parte dessa mistura, entendeu? Ele consegue separar. Agora, vamos dar alguns exemplos. Vocês, por exemplo, não sei se alguém tem passarinho, mas quem tem que tratar de passarinho, coloca geralmente, né, o alpiste numa tampinha, né? E acontece muito que é o seguinte, o passarinho vem, come, né, o alpiste, só que ele não come a casca, né? Então a casca ela acaba sobrando ali, ficando ali em cima. Com o tempo fica só casca ali em cima e a semente com, né, a polpa com o que o passarinho come fica para baixo, fica embaixo. Então o que se precisa fazer? Simplesmente soprar. Quando você sopra, você retira a casca e deixa na semente. Isso mesmo. Para que aconteça o método de separação por ventilação, é necessário que um dos objetos tenha uma massa muito menor do que o outro, entendeu? Das misturas que estão ali no meio, beleza? Agora, enquanto que a ventilação utiliza fluxo de vento, a levigação utiliza fluxo de água, exatamente. Ele é muito utilizado com os garimpeiros, né? O que o garimpeiro ele faz? Ele tá ali no rio, ele tira um tanto de terra que está no fundo do rio e joga água e começa a girar. Essa corrente de água ali, ela vai acabar causando a separação no mesmo raciocínio. Qual que é o raciocínio? A terra, a areia, que é mais leve, ela vai embora com a água, né? Juntamente com a água. Enquanto que se tiver ouro, né? Você vai ter o ouro aqui, como ele é bem pesado, ele vai ficar no fundo e a pessoa vai conseguir separar, beleza? Outro método é a separação magnética. Separação magnética, ela acontece, gente, e ela é necessária para acontecer quando um dos objetos é atraído por um ímã e o outro não, entendeu? Então, suponhamos que a gente tem aqui, né, areia, né? Eu não vou escrever porque tô com o mouse, é difícil. Mas a gente tem areia e limalha de ferro, né? Que é limalha de ferro? É ferro em pó, entendeu? Então você chega com um ímã e você retira. Bem simples mesmo. Flotação. Flotação é um método de separação que utiliza a densidade como meio para fazer isso, né? Como ferramenta, digamos assim. Ele utiliza a densidade para separar. Quando você tem objetos com densidades muito diferentes e você tem algum líquido ou um outro, né, uma outra substância que tem, né, uma densidade intermediária entre esses dois, se você joga aqui, você vai obter, né, essa separação. Por quê? Porque o menos denso vai ficar para cima, o mais denso para baixo, e o líquido que a gente colocou, né, no caso aqui, ele fica no meio, tá? Então a gente utiliza densidade. O interessante da flotação, gente, é que ela não é aplicada apenas desse jeito aqui. O interessante, gente, é que a flotação é muito utilizada da mineração. O que se faz, né? É um processo mais diferente desse, mas é basicamente em um meio, né? Eu vou explicar aqui, né, por cima. Vocês não precisam entender profundamente. Mas a flotação, né, nesse contexto, ela tá mexendo, por exemplo, você tem uma mistura ali com água dissolvida em água, só que você tem algumas substâncias ali
que são indesejadas e que não se misturam bem com a água, tá? Você tem uma que está mais misturada melhor, enquanto você tem outra que não. Então o que você faz é a utilização de gás, né, para a formação de bolhas. Quando você tem essa formação de bolhas, né, você consegue separar, né, porque as substâncias ali que não se dissolvem em água, eles vão juntamente com as bolhas e ficam boiando, enquanto que o que você quer, né, ele está separado do que você não quer, entendeu? É basicamente isso. Mas, né, no mais, a gente vai continuar aqui. A peneiração é um outro método de separação de sólidos. Ele é muito utilizado, vocês já devem ter visto demais, né? Que consiste, né, basicamente você tem uma estrutura e você tem grãos, né? Alguns grãos vão ser maiores que outros, né? Então o que vai ficar vai ser os grãos maiores e os menores vão passar. Bem simples, né? A tamização é também uma peneiração. Só que dessa vez, caso vocês não saibam, cada coisinha dessa daqui é uma peneira, sabia? Nesse caso aqui é mais utilizado, né, em questão de indústria e tudo mais. Então como é que funciona a tamização? A tamização ela funciona assim. Você vai ter várias peneiras, né? Enquanto que você vai ter grãos de tamanhos diferentes. Você vai ter grãos maiores, grãos marromeno, né? Os grãos mais ou menos aqui. E você vai ter grãozinhos, né? O que vai acontecer é que na tamização os maiores vão ficar, né? Enquanto você passa os intermediários ali, juntamente com os menorzinhos. E os menores vão passar enquanto que os intermediários ficam, entendeu? Esse que é o raciocínio da tamização. Ela vai peneirar em tamanhos diferentes, né? Gradativos, né? Quanto mais para baixo, mais fino, né? Vai ser o nosso peneiramento, beleza? Ok, então continuando. Gente, agora a gente tem a cristalização fracionada. Como é que ela funciona? Ela também é um método de separação de dois sólidos, tá bom? Dessa vez a gente vai ter dois sólidos que vão se dissolver em um mesmo líquido, entendeu? Então eles vão se dissolver. E o que se vai fazer com aquele líquido, né, que está dissolvido ali, os nossos sólidos? Nós vamos deixar fazer com que aquele líquido evapore. E conforme ele vai evaporando, um desses sólidos que está ali misturado, ele vai se solidificar primeiro, digamos assim, né? Ele vai cristalizar primeiro. Por isso, cristalização fracionada. Um é primeiro que o outro. Ok, além disso, a gente tem a dissolução fracionada. Suponhamos que a gente tem areia e sal. Se a gente tem água, a gente vai perceber que o sal se, né, dissolve na água, enquanto que a areia não. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue separar esses dois, né? A gente consegue separar. A gente pode, né, colocar, arrumar um outro método, né, para tirar esse sal daqui, mas a gente vai ter essa separação entre esses dois. Por isso, dissolução fracionada. Um deles vai se dissolver, né, e o outro não, ok? Além disso, a gente vai ter métodos de separação de sólido e líquido. O primeiro deles aqui é a filtração. Exatamente. Gente, na filtração, nossa, isso é tão conhecido. Quem nunca fez café, chá, eu não sei, qualquer coisa aí, que precisou coar alguma coisa, né? Esse é um processo de filtração, né? A gente tem um sólido ali no líquido e a gente coloca num filtro. Nesse filtro há separação, o líquido passa e o sólido fica. Bem simples, né? Uma coisa que é bem legal de se observar é que é o seguinte: às vezes no laboratório, isso é muito interessante para vocês que vão ser técnicos, né? Vão se formar em técnicos, vocês têm que saber, é que dá pra gente acelerar muitas vezes, porque quando a gente vai filtrar, algumas vezes aquele é um processo muito lento, então a gente tem que inventar um modo de potencializar aquilo. Então basicamente a gente utiliza um Erlenmeyer, digamos assim, que tem uma saída aqui no lado. Na verdade o nome dele não vai ser Erlenmeyer, vai ser Kitasato, tá? Digamos assim. Quando tiver, né, esse formato de Erlenmeyer só com uma saída do lado, é um Kitasato. E a característica dele é que é o seguinte: a gente vai ter os materiais aqui filtrando, né, e tudo mais. Só que a gente vai dar um jeito de criar vácuo. Quando a gente cria vácuo, ou seja, a gente puxa
o gás que está aqui dentro. Então quando a gente retira esse gás aqui, né, a gente vai fazer com que puxe, né, aqui, digamos assim, né, e faça com que a filtração aconteça mais rápido. Ah, como que a gente vai puxar esse gás? Como que a gente vai criar esse vácuo? Para causar o vácuo, a gente pode utilizar tanto uma bomba, né, de puxar ar ali mesmo, ou a gente pode utilizar essa ferramenta aqui, que é uma trompa de vácuo que possa retirar isso. Qual que é o raciocínio? Basicamente, a gente vai deixar com que uma água escorra aqui e o gás que vai estar aqui dentro, né, ele vai ser carregado por essa solução de água. Sim, a água ela vai incorporar esse gás, né, e vai de certa forma retirar, né, o gás dali, beleza? O interessante aqui é o seguinte, o método que eu utilizei, eu vou até usar a borracha aqui. Uma coisa que é interessante de falar para vocês, né, é que para vocês que são, né, vão ser técnicos, uma coisa interessante. Ó, anteriormente a gente tinha, né, a trompa de água diretamente conectada ao Kitasato, mas muitas vezes não vai se fazer isso. O que que vai se fazer? A gente vai ter um frasco de segurança. Por quê, né? Vamos entender aqui o processo. É a mesma coisa que está acontecendo. A gente tem o Kitasato aqui, que vai estar, né, filtrando o material, né? E a gente vai ter a trompa, né, de vácuo, que vai estar passando água aqui e puxando, digamos assim, o gás dali de dentro. Só que entre a trompa a gente vai ter um frasco de segurança. Por quê? Porque pode acontecer do próprio líquido acabar sendo puxado também, entendeu? Então você tem esse frasco de segurança para o caso, né, haja, né, também esse evento, a gente retém o líquido. Um outro método que tem é a decantação. Para que serve a decantação, né? Como que funciona? Não sei se dá para ver bem aqui, porque está um pouquinho apagado, né? Mas aqui, né, a gente vai ter um líquido, né, com vários com material suspenso ali, material sólido suspenso. Eu vou mostrar, eu vou na verdade dizer um exemplo que vai fazer com que provavelmente vocês identifiquem o que está acontecendo ali. Seguinte, vocês já foram em alguma represa e como não tinha ninguém dentro, ela tava com a água límpida, né? Só que alguém resolveu jogar uma pedra ou entrou, né, na represa. E você viu que a água ela começa a ficar barrenta, porque o barro ali, ele começa a subir, se misturar na água, né? Só que se você parar de mexer na água, ela vai com o tempo aquilo abaixo e ela volta a ser límpida, né? Esse processo, gente, é o processo de decantação, que basicamente também é chamado de sedimentação, em que as partículas sólidas suspensas na água, elas basicamente vão ser separadas dela por ação da gravidade. Exatamente, a gravidade ali vai exercer a força dela e vai fazer com que abaixo a gente tenha essa sedimentação. Uma coisa que é interessante é que é muito comum utilizar na decantação a sifonação para retirar a água que está ali. Vocês já devem ter visto, né, feito em casa inclusive. Quando você tem um objeto mais alto que o outro e você tem um canudo ali chupando, você chupa aquilo, né, e você vai fazer com que a água, quando a água começa a puxar, né, você vai ter, né, a retirada ali do líquido, beleza, ok? Ok, vamos lá. Além disso, gente, quando a gente trata da decantação, ela também vai acontecer entre líquido e líquido. Imagine, por exemplo, óleo misturado com água, né? Quando você mistura os dois, né, você vai ter ali um pouco assim, bem misturado até, né? Só que daí você quer separar aquilo. Eles não se misturam entre si. Se você deixar, geralmente, né, a gente aqui em laboratório, a gente deixa em funil de decantação. Deixando aquilo, né, a própria gravidade vai fazer com que o quê? Né? Com que o objeto, né, o líquido, na verdade, mais denso ele fica embaixo e o menos líquido em cima. No caso da água e do óleo, a água ela vai ficar mais embaixo do que o óleo, entendeu? E isso quer dizer, e por que a gente coloca nesse funil, né? Esse funil ele recebe o nome de funil de decantação, mas também recebe o nome de funil de bromo, ok? E basicamente ele vai ter uma torneirinha, né? E você vai abrir essa torneirinha e o primeiro líquido ele vai descer, enquanto que o outro fica. Vocês vão ver isso melhor com a professora Elise, né? Inclusive no experimento dela,
né, a gente presencia, né, essa separação. A gente tem a água e o óleo aqui, né, separados, ok? Além disso, né, tratando ainda da decantação. Só que lembra que a decantação ela utiliza a força da gravidade? Dessa vez, a centrifugação vai utilizar força centrífuga. Ela é muito utilizada, por exemplo, quando a gente tem o sangue, né? O sangue, muitas vezes, né, para fazer análise, pega-se o sangue e para ver a separação entre glóbulos vermelhos, brancos e o plasma, né, que é o líquido, você vai colocar numa centrífuga para fazer esse processo. Como é que ela funciona? Ela funciona assim, ó. Inicialmente você coloca, né, a mistura e vai estar aqui. E com o giro a gente vai gerar uma força nessa direção, né, girando. E o que a gente vai obter é a separação entre o material mais sólido, né, e o líquido aqui, beleza? Para que a gente utiliza a centrifugação? Geralmente quando a gente quer um processo mais rápido, né, um processo de decantação mais rápido, claro, em menor escala. Ele é muito utilizado nas máquinas de lavar, né? Tem o momento da centrifugação, em que a água ela é retirada e a roupa, né, que é o sólido, caso ela fica, né, realiza-se a centrífuga, né, e a água ela vai embora, porque tem vários buraquinhos, a água vai embora, a roupa fica, graças a Deus, e a gente tem ela, talvez não seca, mas mais próximo disso e mais fácil de secar. A decantação, de certa forma, ela também vai acontecer no sólido e gás. Como que isso vai acontecer? Isso daqui é muito utilizado em aspiradores de pó. Quer dizer, eu não sei se ainda é utilizado, né? Não sei se é mais dos antigos. Mas basicamente tem-se várias câmaras, né? Um zigue-zague, é como se fosse um labirinto, digamos assim. Você vai ter um zigue-zague em que, né, o gás ele vai entrar, né? O ar ali com a poeira ele vai entrar e vai sair. Na verdade ele entra por aqui, ó. O gás ele vai entrar por aqui, né, com a poeira. E a poeira em cada esquina, né, digamos assim, dessa coisa, a poeira ela vai ficando, né, e vai ficando, vai diminuindo a quantidade de poeira até que o gás ele passe, né, pelo menos relativamente limpo ali, ok? Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo.